our word today é acerca de ouvir. is about hearing. Ouvir Hearing e entender. and understanding. Aleluia. Amen. Como cristãos, As Christians, nós precisamos de ouvir we need to listen e entender. and understand. Não é tudo o que ouvimos é bom. Is not all that we hear that is good. Portanto, precisamos ser pessoas que sabem discernir Therefore, we need to be people that know how to discern aquilo que ouvimos. what we hear. Aleluia! Amen. Numa das conferências que eu estive, One of the conferences a mãe Kuti falava, Mother Kuti was saying, é comum numa igreja como esta, it's common in a church like os this pregadores, for the preachers, nós os crentes, for the believers ouvirmos a palavra de to Deus. hear the word of God. Todos nós ouvimos a mesma palavra, All of us, we hear mas this cada church, entende da sua maneira. but each one A understands mesma palavra que é pregada, the same word that is para serve de salvação, for one, mas para outra pessoa que está sentada ao lado, but for the other, serve para uma perdição. it will be for his loss. Por quê? Why? Por que isso acontece? Why does it take place? Porque existem várias maneiras de ouvir. Because there are many ways of living. Existem várias maneiras de entender. There are many ways of understanding. Algumas pessoas são rápidas em entender. Some people are quick to Outras pessoas são lentas em others entender. are very slow to Mas o importante é ouvir. but the e importance entender. is for us to hear. Aleluia! Amen. Quando ouvimos When we hear barulho acontecer, and noise taking sem prestarmos atenção, without paying attention, não conseguimos entender o que está acontecendo we may exatamente. not be able to understand what is happening exactly. Alguma coisa tem que acontecer Something must happen que te chame a atenção that will catch or para cause você attention poder perceber, so that you may understand analisar, and analyze para entender o que está acontecendo de imediato. understand what- Aleluia! Amen. Ouvir to e hear entender. and to understand. Eu estou a falar de ouvir a palavra, Talking about hearing the a word, palavra de Deus, God's word e procurar entender. and to seek to understand. Quando nós ouvimos alguém a falar, When we hear somebody nós speak, devemos levar tempo we should take a de time ler, to read investigar, to para ourselves melhor entender a palavra de Deus, to better para understand não God's word interpretar da sua maneira so that we may not e interpret te it leve à perdição, that will take us to prayer, mas interpretar a palavra but to interpret the para a word sua salvação. for your salvation. Aleluia! Amen. O livro de Marcos, capítulo 4, versículo The book 23, of Mark, chapter 4, verse 23, fala acerca de ouvir. speaks about hearing. A Bíblia diz: The Bible says, se vocês têm ouvidos if you have ears para ouvir, to hear, então ouça. then listen. Ouçam. Then listen. Este é Jesus que falava. This is Jesus who was speaking. Falava de uma parábola. Was speaking of a parable. A Bíblia nos The diz Bible tells us que Jesus ensinava aos seus discípulos that Jesus would teach através de through parábolas. parables. Ele falava em várias He parábolas would speak through aos seus to discípulos. his disciples. No capítulo 4 In chapter 4 do mesmo livro de of the same Marcos, book of Mark, a Bíblia nos the fala Bible do tells us semeador. of a sower. Havia homem There was a man que foi semear. who went to sow. Não vou ler porque o capítulo é um pouco longo, I won't read because mas é o capítulo 4 but then do chapter livro de 4 Marcos. of the book of Mark, Havia homem there was a man semeador. that was a sower. A Bíblia diz The Bible que says este homem levou a sua semente that the man took his para ir semear, and went to sow para ir plantar. and went to plant. Quando ele andava, When he would walk, não escolhia o tipo de terra he would not choose the em kind que of land podia plantar as suas sementes. that he would A Bíblia nos diz is que ele levou a sua semente, that he took his seeds atirou. and just throw it away A Bíblia diz que ele atirou ao longo da rua, and he throw it by ao longo do caminho por onde ele passava. the road he was passing. Ele plantou, He was planting, lançou a semente. sowing the seed. E quando a semente
Bible tells que us esta semente não germinou, that seed would not germinate porque os passarinhos because the comeram aquela semente. the birds just eat. Os passarinhos comeram aquela The semente. birds, they eat the seed. Ele não parou por aí. It did not stop. Continuou a lançar a It semente. kept on, A Bíblia diz and the Bible que tells ele us lançou a semente that he threw a seed num sítio que estava cheio de pedras, on a place that com was pouca terra. stones. Ele lançou a semente. And he saw A the seed. semente And that seed, caiu na terra it fell on e the como ground. a terra era pouca, And sees that de it was, imediato a semente germinou. it says that suddenly it just germinated. A semente germinou. It germinated Porque a terra era pouca. since the land was few. Quando saiu sol como este de hoje, When there was a sunshine embaixo da terra tinha pedras, below the tinha ground, pedregulhos. there were stones. Por causa do sol, And because of the sun, a semente the seed, ficou queimada. it got burned. A Bíblia diz The Bible tells us que aquela semente germinou, that seed managed mas não to desenvolveu, but did not develop. porque não tinha onde a raiz penetrar, There was no place for porque the a terra estava cheia de pedras roots to get in e a because of the semente stone. queimou. And that seed, Aleluia! Ainda a Bíblia diz: still the Bible o says, semeador continuou a semear. the sower continued to sow. A semente caiu And the num seed sítio onde estava cheio de espinhos. on a place full of thorns. Sabemos que existem árvores cheias de picos. We know that there are some trees Ele lançou a semente. Mesmo com esses picos, ele lançou a semente. with full of these thorns. A palavra de Deus diz: And the word a semente germinou that the porque seed, tinha boa terra, there was a good land, mas but quando a semente germinou, when that ao sair, germinated, toda ela foi picada, it was just porque estava cheia de espinho. because it was Não tinha como desenvolver, there was no way porque o to espinho enrolou aquelas plantas que germinavam. managed Os to. espinhos enrolavam as sementes. So those thorns managed to As suffocate plantas morriam. and the plants Aleluia! As plantas morriam. and the plants would die. A Bíblia ainda diz And the Bible que o semeador that the sower continuou a semear. kept on sowing, Foi num sítio, and there was a encontrou boa terra, and he found a good cheio de estrume. full of Ele lançou a semente. A mesma semente que ele lançou desde o the same princípio. seed that he was sowing. Lançou também na boa terra. He sowed A palavra de Deus diz and the que word esta semente germinou. that E seed porque a germinated. terra era fértil, Since the ground as was plantas desenvolveram. the plants managed to develop As plantas cresceram. and they grew. As plantas cresceram The plants e grew tiveram frutos. and they had fruit. Aleluia! Nos fala de vários frutos. Talks us of a lot of fruits Vários frutos. and various 30 sacos, 40 sacos. 30 Aleluia! Porque a terra era fértil. because the ground was fertile. Esta era a parábola do semeador. And that was the parable of the sower. O que isso significa What does it mean para nós aqui da igreja? to us in the church, Para nós como crentes? to us as believers? A palavra de Deus God's word, é lançada no meio da igreja it is da mesma forma. in the same way, E os crentes que estão na igreja and the believers vão recebendo as palavras, receive vão recebendo a mensagem de Deus. the message of God, Cada uma recebe da sua maneira. receives on his way, Cada uma interpreta da sua maneira. it's on his way. Eu falei de ouvir e I entender. spoke about hearing and Aleluia. understanding. Ouvir e entender. Hearing and understanding. A mensagem é transmitida para todos de uma mesma maneira. The message is transmitted to Mas cada uma recebe a mensagem da sua maneira. one of us, receives it, E ela carrega para sua mente de uma maneira diferente do que o vizinho in faz. a different way that his neighbor will do. A mesma palavra, The same word. quando chega no crente, When it arrives on the believer, o crente arrepende-se com facilidade.
will go to the A mesma sai da igreja já toda chateada. and the same will leave the Aleluia. already worried. Amen. Depois você pergunta, Then you question, como é possível? how is it possible? O pregador The preacher falou da palavra. spoke of Houveram pessoas que se arrependeram dos seus pecados. repented from Mas alguns, ao invés de se arrependerem, instead of repenting. saem mais indignados ainda. They Mas a left, palavra é a mesma. but there was Aleluia. O semeador the sower. semeou He sowed a mesma semente, the same seed, o mesmo tipo de the semente, same kind of seed, em vários tipos de solo, in different em kinds of vários ground, tipos de terra. in different grounds. A mesma semente. The same seed. Em algumas terras ficou sufocada, Some ground it was em suffocated. algumas terras ficou queimada, In other grounds, mas na outra terra ela desenvolveu. but in the other ground, Aleluia! Isso é por causa de ouvir that e is because of entender. hearing and understanding. No capítulo 4, onde lemos, Chapter no 4, versículo 3, verse 3. Jesus, quando estava para dizer essa parábola, Jesus, when he was ele disse talking about primeiro: this parable, he said, prestem atenção, pay attention, prestem atenção. pay attention. Aleluia! É preciso prestar atenção We need to pay attention, para ouvir, to listen, para receber a to palavra receive the word, e para poder discernir. and to listen. Aleluia! Aleluia! Ouvir a palavra. To hear the word. A Bíblia diz: The Bible says, às vezes nós, sometimes o diabo the devil fecha os nossos ouvidos, closes our porque ears. sabe que nós ouvindo a palavra de Because Deus, he knows that by hearing, nos arrependeremos dos nossos we pecados. repent from our sins. Ele fecha o seu So ouvido he closes para your você ears não entender, so that you may not porque a listen. palavra de Deus diz, So the word of God, Jesus disse, Jesus said, eles fecharam os seus ouvidos. they closed their ears. Se eles tivessem ouvidos If abertos, they had, ouviriam a mensagem they would e eles se arrependeriam, and they would estariam curados. they would be healed. Aleluia! Amen. Fecharam os seus ouvidos. They closed their O ears. diabo tem esta função So the devil de has fechar o seu ouvido of closing para você your não ears receber a so mensagem, that you may not para você receive não the message, entender a so mensagem, that you may not para que você understand, não possa se arrepender, so that you may para not que você repent, não se arrependa. so that you may not repent. Aleluia! É preciso ouvir, It's needed entender a to palavra. hear and understand the word. Hear Entender a palavra. and understand. Neste tempo em que nós estamos, Every time that we hear, precisamos ouvir we need to e hear, discernir a palavra. discern the word. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, Not all those falam a verdade de Cristo. É preciso ouvir. we need É to hear, preciso we entender. need to understand, Aleluia. Ouvir e entender a and palavra. understand the word. É ouvindo que a Because salvação it's entra. hearing that salvation comes. Mateus 13, The book of Matthew 3, versículo 15, verse 15, diz: a mente deste povo that está fechada. the mind of these people, Eles taparam os seus ouvidos. they close, Se não tivesse feito isso, eles poderiam ouvir would not have e a done sua that, mente poderia entender. and their Aleluia! would have A understood, sua mente poderia entender. their mind would have understood. Amen. Glória a Deus. Para entendermos a mensagem, For us to understand nós the precisamos message, de ouvir. we need to hear. Todos estão atentos a ouvir. All of us are attentive to hear. É preciso estar atento para ouvir a We palavra. need to be attentive to hear the word. É preciso ouvir We e need to receber a mensagem. receive the Porque message. às vezes quando a gente fala aqui no altar, When we speak here on the altar, nem todas as dúvidas saem. not all doubts are Assim que eu estou a falar dos as versículos, I'm talking the verses. depois de você ouvir After you hear, e não entender o que a palavra queria and dizer, you do not understand, você quando chega em casa, when you arrive home, pega na Bíblia e começa a ler. and start reading. Quando você lê, When you read, o Espírito Santo tem a função the Holy Spirit de has abrir a sua mente opened your para você eyes entender. so that you may understand. É necessário ler, It's needed to read, ouvir
and hear e entender a and palavra de Deus. understand the word of God. Estamos num período, We are in a estamos season, num tempo conturbado in a time for que travel precisamos that we need de ter os nossos ouvidos bem aguçados to have our para poder ears sharpened, discernir, to discern, para poder diferenciar, to differentiate, para poder mudar as coisas. change the things. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Ouvir a palavra Hear the e word. entender. Yes. Ouvir a palavra Hear the word. e entender. Yes. Ouvir a palavra. Hear the word. Quem escuta com atenção, Those that listen, tira o proveito daquilo que está a escutar. they Tira proveito daquilo que está a ouvir. Glória a Deus. Ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. É transformar a sua vida. Ouvir a palavra de Deus. É poder receber a salvação. Aleluia. Ouvir a palavra de Glória a Deus. Deus. Yes. Glória a Deus. Na igreja, in church, a gente fala de várias coisas. we speak about lots of things. A gente fala de bênçãos. We speak about blessings. Fala-se de trabalhar para We Deus. speak about working for God. Da mesma maneira que um entende, The same way that outra pessoa sai a murmurar. the other will leave, Só falam de dinheiro. that we just speak. Só falam de dinheiro. We just speak of money. A outra pessoa está tirando proveito deste. It's taking Obrar para advantage Deus. of working for God. Porque a maneira de entender é diferente. Because the way of understanding is A different. maneira de entender é diferente. The way of understanding is different. Mas o importante como cristãos, But the important is devemos that prestar atenção we need to pay attention naquilo que se fala to what e não tirar conclusões de and imediato. not take conclusions. Aleluia! Escutar, Listen, ouvir hear, e não tire conclusões precipitadas. and don't take a precedent. Tenta investigar. Try to search. Tenta investigar. Try to search. Se não consegue sozinho, If you can't, peça ajuda a alguém ask for help para te interpretar. to E interpret. você escuta ao máximo. And you E hear você ouve. and you E tira hear proveito daquilo que and está take ouvindo. advantage of what Aleluia. Yes. Também falando-se da palavra. you as well speaking of the word. Quando se fala, When we speak, você tem a capacidade de dizer: you have the ability isto aqui, that isso vai me prejudicar. these will, Mas aquilo que ajuda a sua vida, but that which consome that aquilo just que take você acha que isso vai ajudar a minha vida. take that which Consome para transformar a sua vida. Aquilo que você acha, isto, you think para mim, that this is not aqui eu já saí. no I've left. Deixa isso, Just leave that porque existe também um outro que precisa daquilo because there is somebody that also take para needs achar that. o caminho. Amém. Aleluia. Amém. Nós como igreja We as the church, do Centro de Reavivamento queremos ter ouvidos we want to, para todos nós estarmos no mesmo so caminho. that we may all be on the same. Aleluia. Quem não quer bênção? Who does not want? Quem não quer a salvação? Who does not want salvation? Todos nós queremos. We all want, Precisamos de estar no mesmo caminho. and we need to be Como igreja, as the church. precisamos de nos ajudar. We need to help Como igreja. as the, Aleluia. Sendo uma igreja que ora. being as the church. Fala de oração. We speak of, Nós ouvimos. we heard. Alguns ouviram Some people e heard, vão deixar assim and como ouviram. Mas uns vão praticar. but others will. Uns vão entrar na oração. Others will engage prayer. As bênçãos vêm And diferentes. blessings they come. Não é só tirando dinheiro na igreja que a Not bênção just vem. by giving money in the church, Fazendo tudo aquilo by doing all que se diz na igreja. that is spoken in the Estando lá presente. being there present. Não tenho dinheiro, You know the man, mas estou lá para orar. but you are there Para to interceder pela igreja. intercede for Para them. interceder por aqueles To intercede que for them. têm para poderem tirar. Para interceder por aqueles que estão doentes. Para que na igreja não exista doentes. Isto traz bênçãos That brings blessing nos crentes. to the believers. Traz bênçãos Brings para blessing. toda a igreja. Amen. O importante The important é ouvir. is Amen. O importante important é escutar, is for us to listen ouvir e entender. and to understand. Porque é entender
that which que a you live, igreja muda. that the church changes, Passa de uma posição leaves para outra position posição. to another position. Aleluia. Amen. Aleluia. Queremos nos pôr de pé. Want to stand on our feet. Queremos ir na presença de We Deus. want to go before the Lord. Queremos orar. And we want to pray. Ouvir a palavra de Deus. Nós te agradecemos, nosso bom Deus, nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai. Queremos ser bons. We invite you to reign in this place, Lord. We are your children, Lord. Reign in this place, Lord. King of Zion, we